Boa noite a todos. Meu nome é Fabrício Cardoso, sou produtor desse projeto, Ciclo de Formação, Debates em Cinema. Hoje a formação será Cinema Latino-Americano, com a formadora Marina, e informando também a todos que esse projeto ele é graças à lei emergencial de cultural, Aldir Blanc, né, vinculado aqui à Secretaria de Cultura e Relações Institucionais da cidade de Blumenau. Depois a gente vai dando os nossos avisos, vamos aproveitar, começar logo a formação e todos tenham uma boa formação, tá bom? Marina? Beleza, deixa eu colocar aqui. Bom, gente, eu sou a Marina, gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, conversando. Gostaria muito de agradecer ao Fabrício pelo convite, né, de estar participando desse projeto. Eu acredito que vai ser um momento muito bacana e de tratar de um tema que eu gosto muito, faz parte do meu percurso, mas eu vou falar disso um pouquinho lá na frente. De começo, assim, eu já faço uma pergunta para vocês. Quero já começar com uma interação. E eu quero saber de vocês qual foi a última vez que vocês assistiram um filme latino-americano. E se vocês lembram do nome, enfim, se vocês têm costume de assistir filmes latino-americanos, eu quero saber um pouquinho de vocês. Ontem mesmo, na mostra do Canal Brasil, dos cinemas latino-americanos, ontem eu assisti Amores Perros. Ah, Amores Perros, ótimo. Esse filme, ele é muito bacana mesmo. Tem uma agilidade ali, ele é muito legal, muito legal. Quem mais aí? Odisseia dos Tontos, em fevereiro. Esse eu não conheço, hein? Vou até anotar aqui. Laura de Los Hornos, a Jéssica foi já no clássico do cinema político latino-americano. Uma Mulher Extraordinária, o Douglas. Esse eu não conheço, hein? Depois quero detalhes, viu? História Oficial, Leandro também, indo nos clássicos latino-americanos. Pessoal, nos anos 60 aí, marcando 1000. Tem mais alguém que quer comentar? Elefante Branco, também La Luga, é legal. Olha, o pessoal está assistindo bastante filme aqui. Tony Maneiro. Eu estou ampliando meu repertório aqui, gente. Deixa eu só admitir uma pessoa aqui. A Frente Fria que a Chuva Traz. O Ano dos Mortos, dezembro. Medianeiras, legal. Olha, gente, tem bastante filme aí. Já não estou aqui. Estou conhecendo várias coisas aqui com o que vocês estão escrevendo. Diablo Rojo, de Sol Moreno, olha. Também La Lúvia, olha, esse La Lúvia está ganhando aqui o nosso bolão de filmes. Sua Mãe também. Costa Carlos não é latino, mas a temática sim. É verdade, Fabrício. Não, então a gente já tem pelo menos aqui uma parte do público que tem já um contato, assim, já está um pouquinho familiarizado com esses filmes de língua espanhola. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Olha aqui. Quetanlerro, Zama. Zama é muito bonito. O filme bonito. Lucrecita Martel. Na verdade, meu tio matou um cara. Sim. É filme brasileiro, a gente também é latino, tá certo. Quetanlerros. Bom, gente, eu fiz essa pergunta para ter uma noção, assim, né, do quanto que esses filmes, eles fazem parte do cotidiano de vocês, se está muito distante,
porque eu acredito, assim, quando a gente tem plataformas de streaming e também outros canais que valorizam, né, filmes que não são do mundo hollywoodiano, como, por exemplo, Canal Brasil, né, TV Brasil também, Canal Curtas e outros, Arte também, eles favorecem muito a divulgação e a circulação desses filmes. Se a gente pensar uns 20 anos atrás, se eu fizesse uma pergunta dessa, já seria mais difícil obter respostas. Talvez um ou outro falando de cinema argentino, mas seria mais comum ouvir, olha, não vi, não conheço, ou até tem muito tempo que não vejo. E aí, depois que eu fiz essa pergunta para vocês, eu tenho que mostrar uma outra coisa. Essa bandeira, que chama Wipala, ela tem as cores do movimento LGBT, mas é uma bandeira boliviana que representa a cultura andina. Ela pertenceu a povos antigos da Bolívia e ela tem uma representação dentro da língua deles, que é uma representação de duas ideias, né? Que é o Pachacam, que é o início e fim do universo, e também representa a Pachamama, que eu não coloquei. Agora eu estou vendo aqui que eu não coloquei no slide, mas Pachamama, que significa a mãe, o cosmo. Então, ela representa a união desses dois elementos e significa um ser todo. Na verdade, essa bandeira, ela foi descoberta através de pesquisas arqueológicas, né? Há muitos anos atrás, e ela passou a configurar as ruas de várias cidades da Bolívia a partir dos anos 70, a partir de manifestações sindicais, de campesinos e obreiros. E aí ela tem um peso simbólico de representar também a ressurreição da cultura e um símbolo de diversidade, de vários povos, vários grupos, várias identidades que existem na Bolívia. Cada corzinha dessa representa ela tem um significado. Vermelho significa o homem, amarelo, força, verde, economia, roxo é política, azul, espaço, o branco é o tempo e a laranja, sociedade e cultura. E o interessante dessa bandeira é que, muitas vezes, ela também é utilizada para representar a América Latina, principalmente se você vai participar de eventos de temática latino-americana, essa bandeira faz parte. E aí é muito interessante observar que essa bandeira representa um ser todo, de uma ideia de uma América Latina unida, quando a gente tem a gente recorre a essa imagem como uma bandeira também de outros eventos que tratam da temática latino-americana. E aí eu faço uma junção. Eu perguntei para vocês dos filmes que mostram que vocês têm um contato com essa cultura cinematográfica latino-americana, mas que representa uma porção pequena de uma ampla gama de pessoas que não assistem mesmo. Estou falando de Brasil, não estou falando de Argentina, de Uruguai, de México, porque ali é outra coisa, ali a cultura, eles têm trocas muito mais fortes entre si do que a gente. Então, de uma certa maneira, nós brasileiros, a gente é muito afastado dos nossos irmãos, culturalmente, musicalmente, porque a gente não tem contato, a gente não tem diálogo com os nossos vizinhos e com o pessoal que está mais acima da gente, não tem. E aí a gente tem esse emblema, a união com esse distanciamento. E aí agora eu vou falar um pouquinho de mim, o que tem a ver com isso também. Eu sou Marina da Costa Campos, eu sou de Goiás, nasci em Goiânia, e fiz a minha graduação em jornalismo. Só que quando eu estava na graduação, eu não curtia muito jornalismo, eu gostava de escrever, mas eu não gostava da profissão porque ela me exigia muita pressa para escrever, eu me sentia muito tensa, né? E no primeiro ano, eu fiz uma disciplina chamada Cinema e Cultura Popular.
que foi quando eu conheci Glauber Rocha, e o filme Deus e o Diabo na Terra, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E para mim aquilo assim abriu a minha mente e parece que abriu um portal, e aí eu falei, não, é aqui que eu quero me ancorar. E fui estudando cinema ao longo dos anos da graduação, sempre pegando disciplinas de cinema. Conheci outras coisas do cinema brasileiro, né? E fui aumentando um repertório, mas muito pautado no cinema europeu, no cinema hollywoodiano também. E aí, no último ano de faculdade, eu participei de um projeto de extensão que chamava Perro Louco, que era um festival de cinema universitário latino-americano feito por estudantes. Então, era um evento feito na faculdade mesmo. A gente recebia filmes de várias universidades latino-americanas e a gente trazia, a gente não tinha grana para poder trazer gente de fora, de outro país, mas a gente trouxe alguns cineastas brasileiros, mas a gente passava muito filme de fora, sempre naquela pegada de pedir, por favor, deixa a gente passar esse filme de graça, a gente não tem dinheiro. E foi assim que começou o meu contato com filmes latino-americanos. A partir daí, eu quis continuar no mundo do cinema, mas na parte da teoria, e fui fazer mestrado, vim para São Carlos, fiz o meu mestrado na UFSCar, só que eu estudei cineclubismo, e estudei um cineclube da minha cidade, Goiânia, chamado Cineclube Antônio das Mortes, e a partir daí também fui mergulhando cada vez mais nesses circuitos mais alternativos também, de filmes e de maneiras de assistir filmes. Então, o cineclubismo era um desses, né? Um momento de reunião entre pessoas para assistir um filme, não numa sala de cinema, mas numa sala de faculdade, um auditório de algum lugar disponível. Então, eu fui ali fazendo o meu percurso e comecei a trabalhar também com mostras de cinema latino-americano. Trabalhei com a produção de mostra de cinema argentino e mostra de cinema colombiano. Aí eu vim para o doutorado, vim para São Paulo e eu terminei minha pesquisa ano passado, em novembro, e aí eu ampliei um pouquinho mais e fiz um estudo comparado de Brasil e México na produção super-oitista. Super-8 era um tipo de película feita nos anos 70, 80, que era uma película mais amadora, e a minha intenção era estudar cineastas e artistas visuais que utilizavam esse tipo de câmera para entender um pouco os filmes, como que eles representavam a contracultura e a resistência à ditadura militar e aos regimes autoritários. E aí, então, dessa maneira, eu tenho trabalhado um pouco com o cinema latino-americano. Claro que, assim, eu trabalho com comparações, né? Então, hoje eu estou ancorada no Brasil e no México, e aí que vem a questão, porque aí eu estou trabalhando com contracultura, e aí a minha intenção é continuar estudando isso, agora ampliando mais, mas pensando uma contracultura latino-americana. E aí que vem a questão, né? Como é que eu vou falar de uma contracultura latino-americana? E aí vem o nosso encontro de hoje, né? Como falar de cinema latino-americano? A gente tem um bloco continental de 24 países, que, em sua maioria, falam língua espanhola, e a gente tem o Brasil que fala português. Então, como é que é dar conta de tantas coisas num momento só, né? Então, eu senti, claro, eu tenho estudado, mas, assim, eu não consigo saber tudo que está acontecendo na América Latina, é muito grande, são muitos países, né? Então, e tem muita coisa que, por exemplo, a gente desconhece, por exemplo, cinema de Costa Rica, né, da Guatemala, não chega até aqui, assim. Claro que hoje a internet a gente consegue lá no Google pesquisar alguma coisa, mas, assim, tem materiais que são muito específicos e de difícil acesso. Então, essa é a minha questão que eu jogo para você, assim, que é muito difícil a gente fazer em 2 horas, um curso de cinema latino-americano, e é uma coisa que eu também estou trabalhando, e como pensar uma contracultura latino-americana. Contracultura, lembrando que foi um movimento dos anos 60, que surgiu nos Estados Unidos e na França, e que
se difundiu por vários países do mundo, chegando aqui também na América Latina, que foi um movimento de oposição às instituições, oposição à ordem, que foi muito... Quem levantou a bandeira eram jovens, né, contra as gerações mais antigas, contra qualquer forma de ordem. Então, eu estudo isso e ia estudar isso no ambiente latino-americano agora. Então, assim, e aí eu uso uma frase de um conto do Jorge Luis Borges, que é um ensaísta argentino, num conto que chama Funes el Memorioso, que faz parte de um livro que chama Ficciones, e ele fala como pode uma simples palavra como cachorro, por exemplo, abarcar uma diversidade de raças e categorias. Então, assim, é um desafio muito grande falar sobre cinema latino-americano sem cair numa redução, sem generalizar. Então, meu desafio aqui é apresentar algumas coisas, mas sempre destacando que os processos são diferentes em cada país. E, assim, eu desejo... A minha intenção nessa fala é apresentar algumas coisas, apresentar alguns filmes, e que vocês possam se sentir estimulados a ter uma autonomia de pesquisa também, de ir atrás, de buscar outros filmes. Eu vou deixar alguns livros também para vocês, e uma lista de filmes que vocês podem buscar depois, que são clássicos, mas ao mesmo tempo também não são clássicos, são desconhecidos, mas que vocês possam também se enfiar mergulhar nessa busca por se aproximar mais dos nossos irmãos, né? E, bom, eu selecionei algumas películas para passar aqui para vocês, que não necessariamente são clássicos, porque eu acredito que, às vezes, se você pesquisar cinema latino-americano, os melhores filmes, os filmes mais importantes, vai ter uma lista lá que poderia estar em qualquer curso de cinema latino-americano. Eu preferi dar ênfase para alguns que talvez seriam mais difíceis de chegar. Então, eu tentei fazer isso, mas os clássicos estão na listinha que eu vou disponibilizar para vocês depois, ok? Então, é isso. A gente tem um bloco continental que tem diferentes culturas, porque a gente pode pensar, no caso até mesmo do Brasil, que a gente tem várias regiões, a gente tem vários tipos de pronúncia, né? A gente tem vários tipos de música, de jeito de se comportar também. Vamos pensando, ampliando em vários outros países, a mesma coisa. Então, é difícil a gente tentar colocar tudo numa caixinha, né? E aí a proposta, então, já que a gente não pode generalizar, é pelo menos apontar alguns problemas em comum que podem ser visualizados nos filmes. E, claro, vão ter resoluções diferentes, vão ter olhares diferentes, mas tem temas que estão ali presentes em vários filmes, por isso que a gente faz essa coleção aqui. O método que eu acho mais interessante para isso é articular o contexto, tanto histórico como contexto da história do cinema latino-americano, com uma análise fílmica. Claro que não vai dar para fazer uma análise, mas vai dar para apontar algumas coisinhas. E eu acho importante a análise fílmica porque ela é justamente uma metodologia que permite você identificar esses problemas. A Jéssica falou no primeiro encontro, né? Ela, para quem participou, tem participado dos outros encontros, ela foi maravilhosa na explicação dela, que justamente a análise, além de permitir que você conheça um contexto histórico de um país, ou de uma região, ou um contexto histórico do próprio cinema, você também consegue tirar questões do filme, você abre o leque, não só para entender uma sinopse do filme, mas também que tensões que existem nesse filme a partir do momento que você analisa não só o conteúdo, mas também a forma. E aí eu dividi em 4 enfoques. Um que é a chegada do cinema, quem veio, que vê, a gente vai entender um pouquinho como é que foi essa chegada aqui nas nossas terras latinas e quem estava assistindo esses filmes.
Depois, a gente vai passar para as tentativas de industrialização entre copiar e criar. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente, território latino-americano, tentou criar uma indústria cinematográfica e o que passava nessas produções, quais eram os dilemas. Depois, a gente vai passar para mudar o cinema, para mudar o curso da história, e aí a gente vai chegar num momento de alguns filmes que algumas pessoas aqui já citaram, onde começa a se questionar um pouco a nossa condição de países subdesenvolvidos e tentando criar um novo homem, né, novos homens, novas mulheres, uma nova sociedade. E depois a gente passa, finalizando, Resquícios do Tempo e seus eternos conflitos, que é o nosso cinema contemporâneo e várias questões que foram surgindo à medida que a gente vai mudando de contexto, tanto socialmente, culturalmente, economicamente, mas também vários conflitos que a gente vai carregando, né? Então, vamos lá, vamos começar com o começo. Como é que começou essa história aqui na América Latina? Tem uma coisa antes que eu acabei esquecendo de falar, mas não, vou falar depois, não vou falar agora, senão vou atropelar. Vamos voltar para a história do cinema. É uma dificuldade muito grande para os historiadores que se dedicam a pesquisar a história do cinema, porque a gente não tinha, desde o início, uma cultura de preservação e de cuidado com as películas e com os materiais. A gente não tinha essa ideia, né, do cinema como um documento histórico. Então, quando a gente vai pesquisar esse primeiro cinema e as primeiras exibições em cada país e as primeiras produções, a gente se depara com esse problema que é a falta de material. Tem pouca documentação. Claro que hoje é uma coisa assim, dos últimos 10, 20 anos, isso tem mudado, tem muita gente se dedicando a estudar esse começo do cinema, mas ainda é um desafio muito grande. Por quê? A gente não tinha ainda uma ideia de cinemateca, de preservação, né, de criar um espaço onde se mantém filmes, onde se mantém documentos. E então, assim, a gente foi perdendo essa documentação e, claro, nesse começo do cinema, as películas, que eram de 35 milímetros, 9 milímetros, 16, também depois vai vir a 16 milímetros, mas principalmente as de 35, elas eram feitas de um material muito inflamável, que é o nitrato de celulose. Então, assim, ao longo da história, tem muitas ocorrências de incêndios. Por exemplo, a Cinemateca brasileira já passou por vários momentos em que teve incêndio. A Cinemateca mexicana também é a mesma coisa, porque é um material muito facilmente explosivo, e se você não mantém esses filmes numa boa qualidade uma boa qualidade de armazenamento e temperatura, você perde, você estraga e corre o risco de explosão. Então, assim, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter Cinemateca a partir dos anos 40. Na Argentina, a partir dos anos 40 também. México, a partir dos anos 70. Na Bolívia, eu não sei dizer, porque pelo menos assim, talvez hoje já tenham criado um instituto, mas eu não me lembro dos últimos anos de ter pesquisado e ter encontrado alguma coisa referente a isso. No Chile também tem pouco tempo que tem uma cinemateca lá. Pelo menos eles reformaram o prédio. Então, assim, pensem o quanto de material já foi perdido desses primeiros filmes e que estariam aí contando uma história, estariam esclarecendo muita coisa para a gente hoje sobre o cinema latino-americano. Então, a gente parte disso, que a gente tem pouca coisa para entender esse começo. Mas, o que se tem de pesquisa é que o cinema ele chega aqui bem depois da primeira exibição dos Irmãos Lumière na França. Ela chega em 1896, essa projeção dos Lumière foi em 1895, e aí ele chega como um outro objeto de importação estrangeira. Ele não vem como, nossa, lá vem o cinema. Não, vem como um produto, né? O que é isso? Vem um produto. E aí,
ele também vai seguir uma ordem que é neocolonial. Ele vem importado, a gente não produz. Na América Latina não vai se produzir película, não vai se produzir, nesse começo, né? Não vai se produzir câmeras. Então, a gente sempre vai estar na dependência do estrangeiro de trazer esses materiais para cá. Essa difusão, ela acontece também a partir do momento que cada país se desenvolve em sua infraestrutura. Então, quer dizer que quanto mais o país vai melhorando a sua estrutura de ferrovias, sua malha de transporte, o cinema vai se difundindo melhor entre as regiões. Então, por exemplo, na Argentina, no Brasil, isso foi mais fácil. No México, então, bem mais rápido, porque está ali fazendo fronteira com os Estados Unidos. Mas, por exemplo, outros países como Peru, Bolívia, chega mais devagar, porque ele vai de acordo com esse desenvolvimento da economia e da infraestrutura de cada país. Por isso que, assim, essa chegada ela é muito irregular nos países latino-americanos. Mas, assim, quer dizer, ela chega por volta de 1896, mas como cada país vai se desenvolvendo, aí vai sendo irregular, vai sendo fragmentado. Só que uma coisa que une esses países é uma ideia de que esse cinema, depois que ele passa a ser conhecido, né, tem as projeções, é que ele vai ser um objeto de desejo no sentido de entrar na modernidade. Enquanto na França, na Europa, nos Estados Unidos, os primeiros filmes, as primeiras exibições eram marcados pelo espanto, né, e pelo medo da velocidade, o medo da morte instantânea, aqui vai ter isso, claro, vão ser filmes chamados de cinema de atração, esses filmes que vão ser exibidos, então são filmes que não têm uma narrativa, são filmes que são pequeníssimas historinhas, onde você tem, às vezes, um homem musculoso mostrando seus músculos, é uma acrobacia, é uma mulher dançando, é isso que se chama de cinema de atrações. Mas é como se esses países fizessem parte da modernidade, a partir do cinema. A gente está junto, a gente está dentro de uma cultura global. E aí, então, essa modernidade, estar na modernidade, é um desejo, é uma fantasia, e o cinema vai ser responsável por isso, vai ser um meio que os países latino-americanos vão identificar de pertencer à modernidade. Primeiro começa com exibições, depois começa com a produção, mas é uma produção ainda muito irregular, mas vai ser uma produção que vai ter uma temática da modernidade, então é aqui, carro, é a vida na cidade, é a velocidade, e são cinejornais, então é muito pautado nas atualidades. E, claro, cada país vai ter o seu momento irregular, né? Vai ser diferente, uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais difíceis, mais demorados, mas sempre numa perspectiva de copiar o que está de fora. Então, a gente vai começar assim, né? A gente não sabe fazer, a gente vai começar com o que vem de fora e tentar fazer igual fora. Uma coisa importante de destacar é que quem que vai fazer esses filmes, né? Quem vai projetar, quem vai fazer no começo são estrangeiros. A gente não vai ter gente ainda capacitada para poder produzir cinema. Depois, sim, aí vai passando, né, as informações da prática, mas no começo são estrangeiros. E aí é engraçado, porque no Brasil, por exemplo, os estrangeiros que trabalhavam com cinema, eles eram rejeitados, era uma classe, não era uma classe tão importante. Mas na Argentina eles vão ser super valorizados. Então a gente vai ter essas diferenças até de tratamento do cinema. E quem que vai assistir esses filmes? Quem que vai fazer parte? Também vai ser uma forma vai ser cada país de um jeito. Vai ter países que vai ser um entretenimento da elite. Por exemplo, na Argentina, no Brasil também, mas no México, por exemplo, era povão, era a massa proletariada que estava ali assistindo o filme. E aí era engraçado, tem relatos de que as pessoas elas não sabiam
de acordo com os jornais, as pessoas não sabiam se comportar no cinema. Então, era necessário educar essas massas para que elas conseguissem ter educação para assistir esses filmes. São relatos muito interessantes, assim, de como que você tem esse conflito, né? E aí, ao mesmo tempo, as elites também querendo participar desse momento. Mas, para participar, tem que educar esse proletariado, porque as elites, elas estavam ali elas assistiam teatro, elas assistiam orquestra, elas não se misturavam, né? Então, a gente vai ter esse conflito, e no Brasil também a gente tem quer dizer, começa com a elite, mas depois a massa entra. Então, a gente tem esses diferentes modos de ver o cinema. E uma coisa que marca também essa produção é que ela vai ter um viés de identidade nacional, que é justamente essa intenção de mostrar para o mundo uma coisa nossa, nós sabemos, nós temos cinema, nós estamos incluídos numa modernidade, nós somos uma nação moderna, então isso vai pegar em muitos países. Por exemplo, no México, o cinema vai ter uma produção muito focada também em contar a Revolução Mexicana, a partir de cinejornais também, ou de pequenas historinhas. No Brasil, a gente vai ter também as atualidades, a gente vai ter os filmes de cavação, que são os filmes que são encomendados por autoridades para registrar eventos cotidianos, celebrações. A gente tem muitos filmes que vão mostrar a cidade, a potência da cidade. E aí, nesse momento, eu quero mostrar para vocês um exemplo do Chile. Deixa eu colocar aqui. Onde ele está? Ah, não está aqui, peraí. Esse aqui, infelizmente, eu não tenho uma legenda em português. Vou usar o closed caption do YouTube, mas demonstra bem essas tentativas de usar o cinema para construir um projeto de identidade nacional. Vou colocar aqui. Não, tem algumas falas, acho que é possível entender, tá? En el confín del mundo, un pueblo libre, arrullado por el mar junto a elevadas montañas, quiere levantar en Illesca la cabeza del progreso. Es Chile, y es el presidente Aguirre Cerda quien proclama un nuevo lema de acción: chilenidad. Capital y trabajo en un nuevo plano de comprensión social deben forjar la grandeza de la patria. Unión, chilenidad. ¿Pero qué es chilenidad? Cuando se habla de chilenidad, se quiere expresar una idea que es de superación nacional y cuyo fin no es otro que la grandeza de la patria. El ejército, por tanto, es el primer eslabón de la chilenidad. La patria necesita de hombres que sepan protegerla y defenderla. Y estos, llegados al cuartel de todos los confines del país, serán su vanguardia y su trinchera. Educados en la escuela de la disciplina, la obediencia y el trabajo, estos hombres serán también los futuros ciudadanos al servicio de la paz. Hombres siempre dispuestos a la acción, activos y eficientes, como los que se adiestran para el dominio del mar grande y extenso que golpea nuestro litoral. Son arrogantes y altivos, y de pericia y empuje sin igual. Futuros técnicos de la Marina Mercante Nacional o intrépidos lobos de mar, ellos dan forma y expresión a la chilenidad, porque saben y comprenden que Chile necesita de hombres resueltos y decididos para alcanzar sus grandes destinos. Nada les arredra, y mañana como hoy y como ayer, acentuarán la gloria del pabellón de la patria, batido por los vientos de los 7 mares. Hombres... Eu vou passar só um trechinho, mas depois eu coloco também, eu disponibilizo para vocês, mas é só para ter essa ideia de que esses filmes vão destacar a nação, né? Um projeto de nação. Nós temos homens fortes que vão defender o nosso país. O que é ser chileno, né? E
porque a gente é um país organizado, aqui tem ordem, né? Aqui a gente está dentro da modernidade, né? Tem, por exemplo, um outro filme que é do mesmo diretor, do Armando Rojas, são só vistas da cidade de Santiago, da capital do Chile, mas também tem esse mesmo intuito de mostrar uma cidade que está crescendo, com prédios que estão sendo erguidos dentro da arquitetura daquele momento, uma arquitetura moderna daquele momento. E aí tem, por exemplo, a câmera, ela está ela está inclinada em contra-plongé. Eu sempre confundo plongé com contra-plongé. Mas, assim, a câmera de baixo para cima. Então, é como se você passasse uma sensação de maestria, de monumentalidade. Então, isso vai ser muito comum nos filmes, né? O registro da cidade, do exército, das pessoas malhando. Então, a gente tem essas tentativas de não só construir uma identidade nacional, o que é cada país, mas também construir um documento histórico. É claro que eles não tinham consciência disso naquele momento, mas a gente está utilizando a ferramenta do cinema como uma ferramenta objetiva de registro da realidade, como uma maneira de educar essa população, né, de educar o que é ser cidadão, mas também fica um documento para a história. Ah, o Chile era assim, mas claro que não é bem assim, né? Mas ele torna-se um documento. E aí, assim que o cinema chega, aí a gente começa a desenvolver, a produzir, vem um dilema, que é copiar e criar, quer dizer, como que a gente vai criar nosso próprio, um cinema que seja nosso, né? Cinema nacional, mas, ao mesmo tempo, copiar modelos que a gente está aprendendo a fazer ou porque é o que dá certo. O caso do Brasil é um caso muito peculiar, porque a gente tinha disputa nos anos 20 dos críticos de cinema, já dos jornalistas, que defendiam não, a gente tem que fazer igual aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabem fazer cinema. E outros jornalistas e críticos que já falavam, não, a gente tem que buscar uma linguagem, algo que nos represente. E aí, esse período que vai de 20 até 50 vai ser um período de consolidação de uma indústria cinematográfica, de tentativas. No México, na Argentina, no Chile, aí vai demorar um pouquinho, né? Uruguai, mas também demora um pouco, mas assim, México e Argentina já vão ter uma indústria já consolidada. O Brasil vai tentar ter uma indústria, ele vai ter a Maristela Filmes e a Vera Cruz, que vão tentar ter uma dinâmica de produção no esquema do cinema hollywoodiano, de Star System, de produções, várias produções, e de preencher as salas de cinema, mas não vai ter muito sucesso. Mas o México vai ter uma produção imensa, vai ter grandes estúdios, como, por exemplo, o Churubusco, e vai, de uma certa maneira, dominar o mercado de exibição latino-americano. Ele ocupa 30%, os outros restantes é o cinema hollywoodiano. A Argentina também vai ter uma circulação de filmes no Paraguai, no Uruguai. Então, a gente vai ter essas tentativas de consolidar uma produção. Só que a gente vai ter diferenças, porque, assim, por exemplo, no Brasil, a gente chama de bela época os anos de 20, e depois a gente vai ter uma produção maior dos anos 40 e 50. No México, a gente vai ter uma produção maior nos anos 30 e 40, que vai ter apoio do Estado, a gente vai ter muitos filmes, esses filmes vão circular bastante. A Argentina já é entre os anos 20 e 30. Então, assim, nos outros países eu não saberia muito informar, mas eu acredito que pelas poucas informações, também vai oscilar entre 40, 50. E aí, o que vai ser produzido aqui na América Latina, em grande parte? Melodramas, comédias e o drama histórico. O que é melodrama? Melodrama é um gênero
de drama, que vem do teatro burguês do século XIX, não, 18, 19, século XIX, e que ele é pautado numa história linear, que tem começo, meio e fim, que tem muita emoção, carregado de sentimentalismo, cheio de ações, cheio de peripécias, e que tem uma moral final. Existe uma mensagem a ser transmitida, mas vai ser muito carregado na expressividade dos gestos, na expressividade do rosto. Então, é um gênero que vai dominar muito o México e, em certa maneira, a Argentina. No Brasil, a gente vai ter mais as comédias, as chanchadas, né, que são musicais que vão imitar os musicais norte-americanos, mas a gente vai fazer o nosso bem bolado, assim, a gente vai rir do nosso próprio, da nossa incapacidade de copiar. Então, a gente vai ter alguns atores famosos, tipo Oscarito, né? No México também vai ter o Cantinflas, e eu vou passar um trechinho do filme para vocês. E a gente vai ter também drama histórico, né? Que são os dramas que vão contar principalmente a história do país, né? Vão relembrar o período da colonização, mas numa chave de engrandecimento dessa história do país. A gente tem também uma variação entre a interferência do Estado ou não. No Brasil, a gente vai ter políticas de controle, né? A gente vai ter o Instituto Nacional de Cinema e Educação. Na Argentina vai ser um pouquinho mais livre, as empresas vão conseguir lidar melhor, e o México também vai ter uma interferência maior do governo. Vamos ter bastante comédias que vão lidar justamente com a coisa mais despretensiosa, são personagens que erram mesmo, ou é o caipira, ou é o pachuco, né, que é o vaqueiro mexicano, é o gaúcho argentino, e vai ter uma leveza, né, uma história mais leve, mas sempre com fundo moral, sempre com a coisa do bem que vence o mal, mesmo que seja um personagem atrapalhado, mas esse personagem vai triunfar. E a gente fica sempre nessa dúvida, né, entre tentar copiar uma qualidade de linguagem, de exibição e de produção estrangeira, mas fazendo a nossa própria adaptação, e a gente está criando. Então, de uma certa maneira, a gente não está plagiando, porque mesmo que a gente tenta imitar, a gente não faz igual, a gente tem um outro olhar. Então, a gente faz imprimindo a nossa subjetividade ali enquanto países subdesenvolvidos. Eu queria passar um trechinho de um filme para vocês, aí o Fabrício ele pode colocar para a gente, que está no computador dele, mas ele vai refletir muito bem essa comédia hilária de uma estrutura bem leve, bem solta, que está muito pautada na oralidade, na piada que é oral, e no corpo. Então, a gente vai ver um trechinho de um filme que é clássico, que chama Aí Está El Detalhe, que é do Juan Gustillo Oro, um filme mexicano, que é o primeiro do Cantinflas. O Cantinflas é o ator mais famoso da história do cinema mexicano, e é um filme que conta a história de um rapaz que vai visitar a namorada pede para ele matar o cachorro que está com raiva, e aí, quando ele vai na casa da namorada, ele encontra uma carteira, e depois ele vai ser acusado de ser um ladrão, porque ele está com essa carteira e está com a identidade de um bandido, de um assassino, ele vai ser confundido. Ao mesmo tempo, ele também vai ser confundido como um cara que vai receber uma herança. Então, há uma série de confusões ao longo do filme, e a gente vai ver um trechinho de uma cena que é o do julgamento, que ele vai ser julgado por falsa identidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser julgado por não admitir que é o bandido, que é o assassino, quando, na verdade, ele não é. Marina, para mim, Oi. compartilhar, você tem que Tem que tirar tirar, o né? compartilhar. Claro. Pronto. Tá. Só avisando se sair a legenda, eu tentei algumas vezes sincronizar, mas às vezes ela está saindo, tá? Então, se acontecer algum problema, a gente já sabe o que é. Só um minutinho que eu já passo.
¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué le importa? ¿Cómo que me importa? No me falta el respeto si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y manda otro en mi lugar. No que en esta forma nomás estoy uno perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se porta con una gente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí y cállese la boca. La salida nos vemos, chatos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo. En mi carrera de periodista nunca he visto una igual. Es el típico criminal hombrosiano. El criminal nato. Y hay que ver qué cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. No, no, Paz, no podemos dejar que esto continúe. ¿Y qué podemos hacer? Decir la verdad. Ay, no, señora, eso sería lo peor. Lo peor es dejar que lo condenen. Pero si no pueden condenarlo. ¿Por qué no? ¿No le ha pagado usted un buen defensor? ¿Y si lo condenan a pesar de mi defensor? Entonces ya veremos lo que se hace. Ay, señora, ¿qué es? Que ahí está don Cayetano. Jesús, con lo que él me ha prohibido que viniera. Con permiso. Cayetano. Clotilde. ¿No decía usted que no le importaba un comino la suerte de Leonardo? Pues no, pero ¿qué quiere usted? La curiosidad. No me cabe en la cabeza que sea culpable. ¿Y usted? Yo gozando. Gozando. Intensamente. Hombre. ¿No se acuerda usted lo que dijo ese sinvergüenza el día que fue a buscarlo la policía? ¿Qué? Que prefería verse en la cárcel antes de casarse conmigo. Ah, sí. ¿Y qué? Pues que ya que así lo desea, va a estarse un ratito en la cárcel, porque lo que yo no digo tanto así hasta quedar bien satisfecho. ¿Y qué puede usted decir? ¿Yo? Yo nada. Nada. Ah, pero no lo digo hasta que lo vea bien desesperado. Ajá. ¿Cómo? El juez. Que pase. Que se levante, que ahí está el señor juez. Ah. Se reanuda la audiencia. ¿El señor agente del Ministerio Público desea interrogar de nuevo al acusado? Ciertamente, señor juez. El señor defensor ha aprovechado la circunstancia de que algunos de los testigos no han podido identificar al acusado para hacernos dudar de su personalidad. Me interesa demostrar que si su identificación es difícil, solo se debe a que este hombre ha sabido ocultarse durante mucho tiempo bajo un nombre falso. Tómele usted nuevamente la protesta. Póngase de pie el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre. ¿Y ahora qué? Por enésima vez le conmino a que guarde respeto. ¿Qué bueno a guardar? Si aquí no se puede guardar nada, ya me volaron el dinero y hasta la levita. ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio. ¡Tómele la protesta de una vez! Sí, señor juez. ¿Protesta usted? Seguro que protesto, pues cómo no va a protestar, tanto trae y llévala uno nomás por haber matado a un perro. Ja, ja, ja. Pido a los señores jurados tomen nota de que el acusado insiste en tratar a su víctima de perro. Adiós, ¿y cómo quiere usted que lo trate? ¿No era un perro? ¡Silencio! Protesto. Bueno. El señor agente del Ministerio Público tiene la palabra para interrogar al acusado. Muy bien. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No insultes. Señor juez, salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted que es aquí el mero sabroso, que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales, hombre? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después.
Los señores del jurado deben saber que este individuo cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad. Al revés, manito. Primero Cantinflas. Lo que pasa es que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que esto, y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo. Eso es lo que yo he dicho. Ah, no, así está bien. Perdona, viejo. ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? Para nada bueno. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas. Usted, señor mío, no soy nada... Obrigada, Fabrício. Obrigadão. Depois também, se eu disponibilizo esse filme, ele só está com um probleminha de sincronização da legenda. O Fabrício, graças a Deus, conseguiu resolver isso, mas tem só esse problema. Mas, assim, é um filme super divertido, é cheio de peripécias, assim, de maus entendidos, e, de uma certa maneira, não é igual, mas, por exemplo, essa figura do personagem, né, o Cantinflas, ele vai ter outros filmes que ele vai ser o Cantinflas, né? Lembra, por exemplo, o Mazzaropi também, né? Embora o Cantinflas não produziu filmes, mas ele, quer dizer, mentira, o Cantinflas produziu filmes sim, mas ele fez muito mais filmes atuando do que produzindo, mas tem é como se fosse o Mazzaropi também, né? Você tem a figura do ator que vai fazer vários filmes, vai ficar muito famoso e os filmes vão fazer muito sucesso. E tem uma coisa que é do personagem desajustado ali, que ele não se enquadra, não se adequa às regras, né? De uma certa maneira, a gente pode olhar esses filmes, né, de comédia dos anos 30, 40, latino-americanos, com esse olhar também, assim, são filmes que estão tentando entrar numa forminha da indústria cinematográfica hollywoodiana, né, um jeito de fazer hollywoodiano, mas que não se adequa. E aí o riso é isso, né? A graça desses filmes é justamente isso, é porque eles são originais também, né? Eles não dá para fazer a mesma coisa que está lá. A gente tem outro olhar, a gente tem outro contexto, né? Então, são filmes bem divertidos, assim, que às vezes são um pouco relegados. No México não, porque o México ele valoriza bastante essa produção dos anos 40, 50, mas, por exemplo, aqui a gente, de uma certa maneira, ainda tem dificuldades de estudar chanchadas. Por muitos anos foi visto como algo, um cinema ruim, né? Um cinema de má qualidade, quando, na verdade, diz muito sobre o país, sobre a cultura, sobre a política, o jeito que leva as coisas, né? Até aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Algo que eu não expliquei direito? Que vocês acharam que ficou meio estranho? Por favor, podem perguntar. Se não tiver dúvidas, aí eu sugiro que a gente faça só um intervalinho de 5 minutinhos para ir para a segunda parte dessa exposição. Ah, sim, é importante. Link para o sorteio. Então, tem algumas coisinhas aí para sortear para vocês que estão participando hoje. Gente, só então lembrando, eu já coloquei o link ali para o sorteio. Vamos fazer um intervalo então rapidinho de 5 minutos. Enquanto isso, vocês já podem ir se inscrevendo, tá? Daqui a pouquinho a gente daí já está de volta. Felipe, tu quer já fazer? Se quiser, já aproveita. O Felipe vai fazer depois, Oi. então. Fala aí, Felipe. Eu estava em dúvida se era melhor deixar para depois, para o fim, ou se agora. Mas, enfim, eu estava anotando algumas coisas e logo no início tu comentaste, Marina, sobre nós brasileiros estarmos muito afastados do resto da América Latina na concepção e criação de cinema e tal. E
Só para me colocar um pouco, eu sou formado em História, também sempre estudei cinema na graduação, agora estou fazendo uma especialização em audiovisual e cinema e linguagem audiovisual. E o meu projeto de mestrado é sobre o cinema nordestino e tentando analisar de uma perspectiva decolonial. Então, toda essa questão da pós-colonialidade, do grupo Modernidade e Colonialidade, o Mignolo, o Quijano, e uma questão que me veio à cabeça quando tu estava falando nesse primeiro momento sobre a América Latina, e até quando tu perguntou dos filmes, eu que comentei ali que eu tinha assistido Meu Tio Matou um Cara e tal, porque eu estava percebendo que os colegas, e eu acho que também isso é um sintoma, quando se fala cinema latino-americano, se lembram, se exclui cinema brasileiro, né? Justamente ó, essa coisa automática do afastamento. E aí, eu pensando nesse sentido, eu queria te perguntar como que tu... por isso eu ia deixar mais para o fim, não sei se de repente tu ia falar nesse segundo momento, mas pensando em alternativas e soluções, tu até comentou que agora tu, no doutorado, eu não sei se tu já concluiu, mas tu estudou a relação entre Brasil e México, né? E aí eu queria saber como funcionou isso, qual é essa relação, como tu conseguiu estabelecer essa relação, tentando incluir o Brasil também nessa perspectiva, né? Então, é engraçado, assim, é muito complicado essa nossa relação com os outros países, porque, assim, aí se você tem a oportunidade de viajar, né, conhecer outros países da América Latina, você vai perceber, por exemplo, que você chega na Argentina, toca uma música do Chile, eles se conhecem, né? E aí você vai para Bolívia, eles estão escutando música colombiana. Quando eu fiquei 6 meses no México, uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiz um doutorado de sanduíche, né? Eu terminei ano passado, em novembro, o meu doutorado. Eu fiquei 6 meses no México, e aí, além de você perceber que eles escutam músicas colombianas, músicas de outros lugares, eles sabiam muito daqui, eles amam Roberto Carlos. E aí, eu me senti assim, nossa, que beleza que eu sou de brasileira, que eu não conheço nada do que está do lado aqui. Eu me esforço, mas assim, conhecimento mínimo, né? Ainda tem muita coisa para avançar. E aí eu acho que a minha questão nesses 4 anos de pesquisa e continuando com essa sensação é que sempre assim, eu estou tentando aproximar, mas parece que está distante ainda, né? Tem a barreira da língua, claro, mas é porque a gente não é acostumado mesmo a absorver as coisas que vêm de lá, né, dos nossos vizinhos. E aí é engraçado que, por exemplo, só que de uma certa maneira, eu vejo que também tem um pouco, tá fechado, assim, porque eu acompanho uma disciplina lá da Universidade Nacional Autônoma Metropolitana, que é a UNAM, Nacional Autônoma de México, né? E aí, eu estou assistindo uma disciplina que chama Nossos Clássicos de Literatura. Todos os clássicos são da Argentina, do Peru, da Colômbia, do México, mas não tem Brasil. Então, assim, tem de uma certa maneira, tem um bloco unido ali também, e eu acho que tem a ver com o nosso imperialismo, sim, a gente se acha que é maior, a gente se acha potência, então tem uma resistência mesmo da gente com eles, e de uma certa maneira eles com a gente, mas eles são muito mais abertos, eles estão interessados, eles conhecem, eles leem os nossos livros. Clarice Lispector é uma escritora que é muito lida na Argentina. Então, assim, eles estão mais abertos. Eu acho que talvez tenha essa coisa mesmo, que é nossa, né? A gente é imperialista, então eles vão se proteger ali. Mas eu acho que o que fica para mim, que é uma coisa que vai continuar, é justamente assim, tentar identificar no outro o que é nosso, sabe? E ao mesmo tempo o que é nosso no outro. Então eu acho que é isso que talvez que eu mantenho, assim, que
ao fazer estudos comparativos, que é super difícil, assim, porque você está lidando com cultura diferente, eu estou olhando de um jeito diferente por que o outro está fazendo, nunca eu vou ter o olhar dele, mas eu acho que é isso, manter essa diferença, identificar essa diferença mesmo, mas tentar enxergar no outro o que nós temos e vendo as nossas fragilidades, as nossas fortalezas, e ao mesmo tempo o contrário, né? Identificando na gente o que é do outro. Então, não sei se eu te respondi, mas é isso. Eu desejo também entrar um pouco nesses estudos decoloniais, que eu ainda não tenho essa leitura, mas eu desejo muito, que eu acho que é aí que eu vou, talvez, ampliar mais esse olhar. Muito obrigado pela resposta, Marina. Se eu puder só te perguntar, não sei se tu ia compartilhar depois também o teu e-mail, se está aberto assim a contatos e tal, porque tu colocaste também em algum momento que tu promove as amostras, né, de cinema e tal, e acho que esse é um caminho também, né? Aí até para entrar em contato, para, enfim, saber mais, conhecer. Não, com certeza, eu vou deixar no final da apresentação, e aí é isso, a gente tem que manter esses laços aí, tentar difundir o máximo. A gente está um pouco complicado aí com os editais, né? Não tá, ainda bem que a gente teve esse do Aldir Blanc que possibilitou esse ciclo de formação, mas é isso, assim que as coisas estiverem um pouquinho melhores também, a gente tentar fazer mostras em outros lugares, não só São Paulo, não só Rio de Janeiro, mas também outros estados, assim, é meu desejo. Certo, brigadinho. Então, a gente pode fazer um intervalinho, então, de 5 minutos. 8h46 a gente volta, então. Voltando. Bom, a gente falou um pouco agora desse momento aí dos anos 20 aos 50, que a gente tem uma produção, uma criação de uma indústria cinematográfica, tentativas, as comédias, chanchadas, melodramas, filmes também educacionais, dramas históricos, mas e sempre nessa perspectiva entre copiar ou criar, né? Tentar fazer algo que é nosso, mas copiando. Mas essa dinâmica de colonização e dominação, ela vai se manter, não só no campo cultural, mas também no campo político, intelectual. É uma questão que ainda vai permanecer. E aí, nos anos 60, a gente vai ter uma série de cineastas, intelectuais, que vão continuar incomodados com isso, né? Com essa forminha da indústria cinematográfica e, de uma certa maneira, uma perspectiva de não liberdade de criação, muito atrelada a uma indústria, a um projeto de produção para a massa, né? Talvez uma falta de uma sensação de não ter um espaço para o autoral. E aí a gente tem algumas mudanças, algumas movimentações em alguns países latino-americanos em prol de um cinema que estivesse mais identificado com a nossa condição de subdesenvolvido. E aí a gente vai ter um momento de crescimento de revistas, né, publicações, de cineclubes em vários países latino-americanos. E o cineclubismo, ele é esse espaço de visualização de filmes e debate, né? Você vai para a sala de cinema, você assiste seu filme, você vai embora para casa. Mas você vai tomar um suco, uma cerveja com alguém, conversar, mas você não tem um espaço coletivo de discussão.
Isso nos anos 60 vai ser muito forte. E, de uma certa maneira, vai formar um público, vai formar um olhar crítico para essas produções, principalmente hollywoodianas. E aí a gente tem também, nos anos 60, virada dos 50 para os 60, a gente tem a conformação do cinema moderno, né, o realismo italiano, que vem da Segunda Guerra Mundial, né, uma experiência da Segunda Guerra Mundial que se reflete nos filmes. Esses filmes vão falar de uma Itália que está em frangalhos, mas que tem um compromisso de registrar ali o real, do plano sequência, de captar o instante também, mas de questionar um pouco essa Itália em frangalhos, né? E isso vai reverberar na América Latina, essa maneira de registrar os problemas que o país tem com a miséria, com a fome. A gente tem a Nouvelle Vague, cinema francês, que vai mudar um pouco a linguagem cinematográfica, não é uma linguagem que vai te manter preso no filme, que vai fazer você mergulhar e criar um imaginário, um mundo, um universo ali que tá tudo, que você vai se afetar emocionalmente, mas que no final tá tudo certo, o mundo deu certo, os problemas foram resolvidos. A Nouvelle Vague, ela vai o tempo inteiro te mostrar ali, através de cortes abruptos, de diálogos que parecem que não terminam, que não vão para lugar nenhum, que aquilo ali que você está vendo é um cinema. E isso afeta muito, muitos cineastas latino-americanos. Então, a partir desse momento, a gente tem cinefilia, a gente tem esse cinema moderno, isso vai afetar esses cineastas que vão buscar por uma linguagem própria que reafirme as culturas e as identidades latino-americanas. O que está sendo representado no cinema, e a gente tem que lembrar que anos 20, 30, 40, 50, Hollywood está dominando a sala de cinema e permanece até hoje, né? É preciso se contrapor a essa produção e é preciso se contrapor a essa produção que está tentando imitar também. A gente tem que buscar um estilo próprio. E aí a gente vai ter também, nesse momento, a influência de um livro muito importante que chama Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que é um carimbenho, um autor carimbenho, que ele vai tratar nesse livro do quanto foi violento esse processo de colonização para os países latino-americanos. Mas foi uma violência não só também corporal, né? Não só de assassinato, uma violência econômica, uma violência da cultura, mas também da saúde mental. Isso afetou a nossa subjetividade. E aí ele vai propor uma ideia de um homem novo, né? A gente precisa se refazer, a gente precisa de uma sociedade nova. E isso vai influenciar muito uma geração de cineastas. E a gente tem um conjunto de diretores que vão propor um projeto de unidade latino-americana por meio do cinema. Então, uma forma fílmica que seja nossa, latina. E aí, quem vai ser os países que vão estar mais engajados nisso é o Brasil, Argentina, Cuba Brasil, Argentina, Cuba, Chile. Só que esse projeto, ele dá a sensação de que a gente tem a América toda unida, mas não, são só esses países mesmo. Isso não se reverbera de uma maneira homogênea, de uma maneira forte em outros países. Então, a gente tem uma sensação de um projeto continental, mas, na verdade, por exemplo, isso não chega na Guatemala. Claro, no México tem um encantamento, mas ele tem uma importância, mas fica muito concentrado aqui no Cone Sul. E aí esses cineastas, eles vão aceitar a precariedade da linguagem. Olha, a gente não tem grana mesmo, a gente não tem condições de fazer uma filmagem maravilhosa, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem. E lembrando que nesse momento dos anos 60, as câmeras estão bem mais leves, você consegue captar som a partir da própria câmera. Então, isso vai facilitar muito essa produção. E aí a gente tem aquela velha frase do Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E é isso, é produzir com o que tem e fazer dessa nossa precariedade,
dessa falta de grana para fazer filme e de talvez uma ideia de que esses filmes são mal feitos, porque não tem um tratamento, né? Não passa por vários processos várias etapas de produção, como tem numa indústria cinematográfica. Eu vi uma mensagem aqui que era para voltar no slide anterior. Eu volto aqui rapidinho. A gente vai ter esse conjunto de cineastas que vão buscar por uma linguagem que seja própria. E aí, eles também vão fazer uma série de manifestos. Eu vou disponibilizar, eu preparei um materialzinho, eu tinha passado para vocês algumas análises de filme, mas eu preparei também alguns livros e um materialzinho para passar para vocês, depois dessa formação. Mas tem um livro do José Carlos Avelar, que ele traduziu esses manifestos, e... era para... não, tá certo, então, beleza. Ele traduziu esses manifestos, o livro chama A Ponte Clandestina, e aí eu passo para vocês também, ele também faz uma análise desses manifestos, mas a gente tem 5 manifestos importantes: o Estética da Fome, do Glauber Rocha, que é bem isso, assim, a nossa precariedade, nosso subdesenvolvimento da nossa linguagem. O Fernando Solanas e o Otávio Gentino, que são argentinos, eles escrevem o Hacia um Tercer Cine, que é uma diferenciação, fazer um cinema que não é industrial, que é o primeiro cinema, que não é ligado ao Estado, não é autoral, porque nesse momento também o Estado vai apoiar algumas iniciativas, mas não é esse cinema, é um cinema que está preocupado com os problemas nacionais, com a pobreza, com a miséria, retratar isso para poder transformar. Tem o Júlio Garcia Espinosa, que ele escreve Por um Cine Imperfecto, e nesse ele trabalha com essa ideia da imperfeição da linguagem, né? No sentido assim, a gente não imita o que está lá no norte, né? Mas essa imperfeição é a nossa linguagem e ela é suficiente. E tem o Jorge Sanguinés, que também escreve depois, quase nos anos 80, Teoria e Prática de um Cine junto ao Pueblo. Ele é boliviano e, no caso dele, ele está preocupado com um cinema que vai tratar da realidade social, mas que ele não vai tratar dessa realidade de uma maneira exótica. Então, ele vai, junto com um grupo que chama O Camal, ele vai fazer uma série de documentários que ele se aproxima de comunidades indígenas, aimaras, e para retratar as dificuldades deles de vida, de preservação do seu espaço contra o imperialismo, contra o avanço da cidade, e também a luta de obreiros, campesinos. Só que assim, eles entram na comunidade, eles têm essa autorização, eles conseguem circular ali de forma natural, eles não estão ali filmando de uma maneira como se estivesse aprendendo um objeto ou um ser estranho, não, eles estão ali convivendo. Esse manifesto é para isso, buscando um cinema que não trate o outro como um objeto retratado, um objeto descartável, não, você está tratando de gente, né? Se a gente quer fazer uma revolução, a gente tem que mudar um pouco o nosso olhar também. E tem o Tomás Gutierrez Allais, que escreve também o Manifesto da Dialética do Espectador, que é isso, propondo esse espectador que não seja passivo, né? Que assista esses filmes, ele seja convocado a pensar, que esses filmes, de uma certa maneira, não provoquem o estímulo para a revolução, para mudar o mundo. Aqui eu citei 4 filmes que são clássicos desse momento. O Tiredi, do Fernando Birri, que ele é considerado o filme fundador desse momento. É um documental que trata da pobreza da cidade de Santa Fé. E aí tem uma cena clássica que é essa que eu coloquei aqui, que são meninos que ficam perto da linha do trem, esperando o trem passar para poder pegar gorjetas e comida das pessoas que estão dentro do trem. O La Hora de los Hornos, do Fernando Solana, do Otávio Gentino.
que fala um pouco da... É um filme que articula, né, imagens de arquivo com depoimentos, e é um filme longo, que trata da história da Argentina, defendendo o peronismo, né, a Revolução Peronista, né, porque naquele momento, Perón, que foi um líder popular, presidente, que desenvolvia uma política populista de valorização do trabalhador, ele foi deposto e começou o golpe militar na Argentina, então eles estão buscando um respiro aí, uma volta de uma política que tinha anteriormente. E a gente tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, clássico do Glauber Rocha, que é a história de um vaqueiro que tenta se salvar, buscando a religião primeiro, não dá certo, depois ele entra para o cangaço e ele quer fazer a revolução e também não dá certo, e aí ele vai correr para o mar, porque o futuro do Brasil, a solução tá no futuro, né? Tá longe, mas tem que correr até ele. Eu vou passar um exemplo de um filme que também faz parte desse grupo, é um curta-metragem, do Santiago Álvares, que chama Now. O Santiago, ele é cubano, e ele também foi parceiro do Tomás Gutierrez Alea, e juntos eles trabalhavam no Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, o ICAIC, que inclusive é um dos livros, é o assunto do livro que vai ser sorteado aqui para essa aula. É um instituto criado pelo governo cubano, depois da Revolução Cubana, e a função desse instituto é criar documentários que retratem a história da Revolução, que promovam a cultura da Revolução Cubana, com uma ênfase no documental, uma ênfase de uma educação, de uma formação desse público cubano. Esse filme, Now, ele é um pouquinho diferente, porque ele é muito experimental para a época, completamente diferente. E ele é irônico e ele faz uma provocação para os Estados Unidos em relação aos conflitos que tem no país em relação às raças, né? Em relação a como que eles tratam a comunidade negra. E aí eu vou passar um textinho para vocês, é super interessante, gente. Historic gentlemen came back today. Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking. I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action now. Now is the moment, now
wait, no hesitating now. Now, come on, let's get some of that stuff. It's there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Now, the message of this song's not subtle. No discussion, no rebuttal. We want more than just a promise. Say goodbye to Uncle Thomas, called me still I believe we're created free and equal now. Everyone should love his brother, and we all should love each other. Since they say we all got rhythm, come on, let's share our rhythm with them. Now is the time. Now is the time. The time is Não, o Felipe falou, mar vai virar sertão, sertão vai virar mar. Isso é um lema, é uma musiquinha que fica na cabeça, é muito bonita, né? Essa frase e essa cena. Mas não essa proposta documentária, mas que ela está brincando com imagem, brincando não, tá utilizando imagens de arquivo para fazer uma provocação para os Estados Unidos, né? Vocês são tão superiores aí, tão desenvolvidos, vocês matam seus próximos, né? Como é que pode ser? Como é que pode se fazer isso? E é um filme em homenagem a Martin Luther King, né? E convocando não só o público norte-americano, mas também o latino a agir, né? A ir em luta dos seus direitos, né? A buscar acabar com essa opressão. E aí, uma coisa que eu também gostaria de aproveitar o espaço para fazer um contraponto é que a gente tem esse movimento, né, no Evocine latino-americano, um movimento político, que vai ser muito importante, inclusive quando a gente fala de cinema latino-americano, não tem como não passar por ele. A maioria das pesquisas focam exclusivamente nisso, né, no cinema político, no cinema militante, mas tem um movimento na Colômbia que não é uma crítica ao cinema novo, ao novo cinema latino-americano, mas que propõe um olhar diferente também para essa produção. O que acontece? Na Colômbia surge um grupo chamado Grupo Cali, e que é composto em sua maioria por Carlos Maiolo, Luiz Ospina e o Andrés Caicedo. Eles eram um grupo contracultural que eram cinéfilos, eles estavam também propondo fazer filmes, produzir, e naquele momento eles se incomodavam muito com esse retrato da pobreza, né? Como que a televisão veiculava isso, e como, de uma certa maneira, uma parte dos filmes militantes também fazia isso, né? Acabava invadindo o espaço do outro. E aí eles vão fazer um filme que é uma crítica a esse modo de abordagem da pobreza, da miséria. Eles escrevem um manifesto que chama Porno Miséria, e eu compartilhei com vocês esse manifesto, que é justamente isso, uma proposta de fazer um documentário sobre a realidade, sobre as condições de um país, mas que o diretor não seja um vampiro, não vá lá, sugue o que acontece naquele país, sugue a situação calamitosa e não transforme aquele ambiente, né? Que ele faça seu filme, vai embora, pega o filme, o rolo de película, vai mostrar no exterior seus filmes e tá beleza. Não, eles querem também uma ação, né? Eles são bem radicais nisso. E aí
eles fazem um falso documentário que chama Agarrando o Pueblo, Os Vampiros da Miséria, que eu vou passar um trechinho para vocês também, para ter um pouco esse contraponto, não é que o Nuevo Cine estava dominando toda a América Latina. Ele tinha uma importância muito grande, mas também tinha outros movimentos ali que estavam propondo também um outro jeito de pensar o cinema documentário, outras formas de fazer cinema. Vamos lá. Só para explicar, são dois, eles fingem ser dois cineastas que vão explorar a pobreza da cidade de Cali, que é uma cidade relativamente mais ou menos próxima de Bogotá. E aí eles estão encenando, eles estão organizando a cena, né, de como é que vai ser retratada essa pobreza. Okay. Entonces ya no es carpintero sino zapatero. Zapatero. La segunda, ¿no? Zapatero cambia eso, ¿no? Entonces, es la toma final, ¿no? Conclusiones perfectas y todo, ¿no? ¿Listos? Y rápido, hermano, que el problema es ahora. Bueno, ¿listos? ¿Listos? ¿Ya? Grabadora. Cámara. Plaqueta. Uno para acción. Escena final, toma uno. A imagem gelada. Tá travada? Sim. Eita, peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Vou abrir de novo. Fechei. Agora tá funcionando? Ou tá travado? Ya concluyente. Deixa eu botar. Oi? Tá, ah, tá. Vou colocar na minutagem aqui, peraí. ¿Salió bien la vaina de la olla? Muy buen material. Okay. Entonces ya no es carpintero sino zapatero. Zapatero. La segunda, ¿no? Zapatero cambia eso, ¿no? Entonces, es la toma final, ¿no? Conclusiones perfectas y todo, ¿no? ¿Listos? Travou no... Ai. Bom, deve estar tendo algum problema aqui no codec. Eu vou deixar ele disponível, senão eu não consigo terminar aqui. Vou tentar mexer, eu não vou conseguir terminar aqui a apresentação. Mas eles estão ali numa casa, eles invadem uma casa, eles julgam que é abandonada, eles botam uma família para encenar que eles moram naquela casa e eles estão fazendo uma entrevista e aí eles começam a falar, o repórter, ele começa a dar dados dos índices de pobreza na cidade de Cali, e aí chega esse personagem que eu coloquei a foto aqui, que é um morador dessa casa. E aí ele fala, olha, vocês estão invadindo meu espaço, acho que só porque eu sou pobre, não tenho direito a ter aqui o meu espaço, vocês não podem ficar invadindo. E aí ele ataca essa equipe de filmagem, né? Ele expulsa com facão. E aí ele pega a fita, o rolo cinematográfico, né? A película, ele se enrola, ele grita, ele rasga essa película, olha o que eu faço com o cinema de vocês, com esse vídeo, essa reportagem de vocês. E aí a câmera corta, e você tem uma claquete, e aí ele vai e fala, tá bom assim? E aí o filme, ele é muito interessante, porque ele é o tempo inteiro assim, você não sabe o que é encenação, o que é realmente capturado ali no momento, o que é performance, e ele está questionando justamente isso, né? Esse olhar do cineasta que chega num determinado ambiente e não respeita, ele quer tratar o outro como um objeto. Eu vou deixar esse filme disponível para vocês, porque aí depois vocês possam ver com calma e que funcione no aparelho. É uma pena não ter dado certo aqui, mas é um filme muito bacana. E aí, deixa eu ver se...
Eu vou tentar passar um outro filmezinho aqui. Eu não tinha incluído aqui no na apresentação, mas eu vou tentar incluir um filme brasileiro, para não falar que eu não falei de um filme brasileiro. E eu também estou isolando o Brasil dessa história aqui. Eu vou passar uma outra proposta desse momento, que aí está relacionado com o que eu pesquiso, que a gente tem a militância, a gente tem esse grupo também na Colômbia, que está pensando outras formas de fazer cinema, e tem o Super 8. E aí, onde ele está? Ai, meu Deus, onde eu coloquei? Aqui. E tem o Super 8, que é um tipo de produção artesanal, de famílias, né, de pessoas que querem começar a fazer cinema, mas que também vai ter um conjunto de artistas que vai querer utilizá-lo como uma maneira de expressão também. E aí, nesse momento que a gente tem os filmes que vão questionar, os filmes militantes, que vão questionar o status quo, vão questionar também o governo, as ditaduras, a gente tem essa produção escondida, clandestina, porque ela não passava em circuito comercial, passava em cineclube, passava em galeria, que também vai, de uma certa maneira, criticar o que está acontecendo, vai criticar a sociedade, vai criticar o governo. Naquele momento, no caso aqui, eu vou passar um filme do Amin Stepp, que é um cineasta pernambucano, que fez um filme de crítica à ditadura militar, de crítica a um contexto de desenvolvimento de Brasil eufórico, né, de Brasil vencedor da Copa, de 70. E aí é um filme super interessante, porque com humor, com um jeito mais contracultural, ele também está criticando e promovendo o seu embate com o status quo. Vocês conseguem ver aqui? Está tudo certo? Eu vou apertar aqui. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta. Que país é esse que só tem ladrão? O Diário do Marrocos do Recife apresenta, numa homenagem ao milagre econômico brasileiro, o lento, seguro, gradual, relativo, estrepitize de Zé Fusquinha. O filme de Amin Stepp, fotografia de Wilson Ortiza com Buchão. Agradecimentos especiais a Geranton, Paulo Cunha Lima e a Volkswagen do Brasil, sem a qual não seria possível a realização desta obra. Pensamento do dia. Governar é construir estradas. Sugestão da Confeitaria Planalto. Bolinhos Esquadrão da Morte e a moda da casa. Maneira de preparar. Pegue 40 bilhões de dólares da dívida externa, 60% de inflação ao ano, 30 milhões de menores abandonados, 50 milhões de maiores também abandonados, 10 mil exilados, leve ao forno em banho-maria durante 15 anos, deixe o bolo crescer, espere com estabilidade para depois ser dividido. Mobral em cima. Hoje vamos estudar a palavra corrupção. Corrupção, segundo o novo dicionário do Aurélio, significa ato com efeito de corromper. Significa também decomposição, putrefação, devassidão, depravação, perversão e suborno. Anúncio classificado. Vende-se Volks 64, ou verde amarelada, em péssimo estado de conservação, pneus recalchutados, placa atrasada, sem raio e sem TV. Motivo: viagem de turismo mar de lama. Tratar com Zé Fusquinha na rua do Ninguém Aguenta Mais, Recife.
Bom, essa falha do som é porque realmente é da cópia mesmo, mas é um exemplo também de uma produção que é crítica também, tenta fazer sua revolução de outra maneira, mas que está ali questionando coisas que, por exemplo, o Nuevo Cine também estava questionando, que é esse imperialismo, né? Essa dominação dos Estados Unidos no nosso consumo, no nosso modo de vida, no nosso cotidiano. E também criticando a ditadura militar dessa perspectiva da construção de rodovias, do progresso, né, de um país que está indo para frente, mas na verdade está na retaguarda, né? Esse senhor empurrando esse fusquinha é uma metáfora desse Brasil aí que precisa ser empurrado. Olha a situação que a gente está, né? A gente está decadente aqui, a gente não tem liberdade de expressão, né? Então essa é também uma possibilidade aí do que havia de produção no cinema latino-americano nesse momento. E aí a gente chega para o final aqui dessa exposição, que é a nossa época contemporânea, aí de 90 para cá, porque a gente vai tendo, a partir dos anos 80, 90, com os estudos culturais e com a difusão dos meios de produção também, com o vídeo, com depois o celular, né, com o digital, a gente tem outros sujeitos produzindo filme, né? A gente tem muito mais mulheres, apesar de que ainda não está no ideal, a gente tem muito ainda o que avançar, conforme a própria Gabriela também falou na exposição passada, né? Mas a gente tem outros sujeitos que estão produzindo filmes e outros olhares também sobre esses sujeitos. A gente tem produção de comunidades indígenas também, o movimento negro também consegue ter mais espaço aí para outros tipos de produção. Então, a gente tem uma emergência de novos corpos e novas vozes no cinema latino-americano. A gente tem agora uma ampliação dos temas, né? A gente vai falar um pouco mais do espaço, né? Como a cidade nos afeta. A gente tem muitos filmes que vão tratar dessa vivência na cidade do trabalho, de pensar um pouco a identidade também, a identidade de gênero, e, de uma certa maneira, também a nossa cultura, a nossa história, né? Qual que é a nossa relação com o nosso passado indígena, e também com o excesso de mídia, né? Esse mundo da tela do celular, das redes sociais, e, ao mesmo tempo, carregando também esses resquícios da nossa condição de país dependente ainda, né? Do nosso desemprego, da nossa economia, que provoca muita desigualdade, e de um passado de ditadura, de regimes autoritários que ainda vivem em nós, né? Então, eu destaquei, como não vai dar tempo de passar todos, eu destaquei só um filme, mas eu deixo para vocês depois outros que eu tinha pensado para passar, mas essa sensação de resolver, acertar as contas com o passado. A gente tem muitos documentários e filmes de ficção que vão retratar temas dos anos 60 e 70 para refletir hoje. A gente tem que tratar da nossa história, né? Nosso passado colonialista, da morte de vários indígenas. A gente tem que tratar disso, a gente tem que recuperar esse passado. E aí, um dos exemplos que eu gostaria de passar para finalizar é o filme do Patrício Guzmán, que é um chileno, um cineasta chileno, que ele vai fazer um filme belíssimo que chama Nostalgia da Luz, e vai fazer uma comparação entre as pesquisas que são feitas no deserto do Atacama, de investigação sobre a origem do universo e também das estrelas, investigando os planetas, com a busca de mães pelos corpos, pelos vestígios dos filhos que foram jogados na época da ditadura de Pinochet no deserto do Atacama. Então, ele compara o trabalho de escavação e de antropologia dos cientistas com essas mães. Deixa eu só achar aqui que eu perdi aqui o filme, e aí a gente encerra. Eu encerro a minha fala aqui, para deixar fazer o sorteio.
Espero que passe, gente. Vamos ver se vai dar certo. Que es poroso. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Para impedir que alguien los encontrara, la dictadura desenterró los cuerpos, trasladó los restos a otros lugares o bien los lanzó al mar. Las mujeres de Calama buscaron durante 28 años. Peraí. Tá. Deixa eu... E agora? Tá Hasta 2002. Algunas continúan, pues las víctimas siguen apareciendo. Durante la filmación de esta película, se encontró el cuerpo de una detenida desaparecida en otro lugar del desierto. Ellas comenzaron a darnos datos, digamos, y entre unos datos que dieron, eso fue el dato que fue la clave de todo esto, fue que ellas recorriendo el desierto descubrieron algo muy raro, que habían como pequeños huesecillos humanos, y que habían traído a alguien que sabía que efectivamente ese alguien le dijo sí, que eran huesecillos humanos, pero le llamaba la atención que eran tan como diminutos, o sea, no eran esqueletos, eran un fragmento de cráneo, un fragmento de pie, ¿no es cierto?, un fragmento de hueso largo. Entonces, cuando nos llevan a ese lugar, nosotros nos damos cuenta como arqueólogos que en ese lugar se había producido una remoción de la tierra. Bom, gente, eu vou ter que parar aqui para poder finalizar essa apresentação, mas, enfim, é um cinema que, esse cinema contemporâneo tem muita coisa a acertar, muitas pontas a acertar, mas também muitas coisas para visualizar para o futuro. Então, assim, eu fiz um breve panorama, um voo muito ampliado aqui, porque realmente cada país tem uma dinâmica, tem uma história, tem modos de olhar diferentes, e a gente tem essa tendência de agrupar, mas para tentar entender também um pouco o que nos une. E aí eu deixo para vocês também algumas plataformas de streaming de filmes latinos. O principal é a Retina Latina, que ela reúne vários filmes de vários países latino-americanos. Todas essas propostas aqui que eu estou deixando, à exceção do MUBI, elas são gratuitas. Então, vocês podem acessar. A Retina Latina é uma das melhores, porque ela sempre está bem atualizada e tem de vários países. Tem a Cine Artplay, que é de filmes argentinos. O Cine Aparte é de filmes peruanos. O Miradoc, filmes chilenos. Às vezes tem no Miradoc, no Cine Aparte, e no RCTV, que é colombiano, filmes de outros
filmes comerciais também de outros países que não latinos. E tem também o Cine Mestiço, que é uma plataforma venezuelana de filmes, trava um pouco, ela é mais difícil de ver. E o MUBI, que também tem algumas coisas, também bem interessantes. E a Filmoteca Mexicana, que também, se você quer ver os clássicos mexicanos, ela te oferece essa possibilidade. Bom, gente, foi meio... não era para sair a tela. Foi meio rapidão, foi um voo. Quem tiver dúvidas, desculpa ter falado bastante. Cardume também, não conhecia Cardume, viu, Guilherme? Valeu. Quem tiver dúvidas aí pode perguntar, pode mandar e-mail também. Eu estou à disposição para poder dialogar e aprender com vocês também. E aí eu vou deixar a listinha com os filmes também, que vocês podem, uma lista de filmes latino-americanos para vocês investigarem, buscarem, e algumas leituras, tá? E os filmes também que eu passei aqui para vocês poderem assistir com mais calma. Isso aqui foi só uma palhinha, assim, de América Latina. Ah, beleza, Beatriz, você vai com fé, a gente ajuda e estamos aí para se ajudar. Jéssica, obrigada. Valeu, Leandro. Valeu, Douglas. Tem uma página também de internet que chama Ibero-Americana, vou escrever aqui, que ela sempre atualiza com lançamentos de filmes latino-americanos. Você não consegue assistir, mas por ali você fica sabendo de lançamentos de filmes. Ai, será que eu tenho que interromper aqui? Compartilhamento. Para o Fabrício fazer o sorteio? Não, né? Oi, gente. Daniele, você me perguntou sobre se vai ficar disponível, sim, no próprio site lá do projeto, sempre fica disponível. Eu, normalmente eu estou colocando sábado ou domingo. Como esse da Marina tem vários vídeos, talvez eu demore um pouquinho mais, porque daí eu vou botar os vídeos sem travar, sem nada, para ficar certinho a aula. Quem quiser pode consultar lá. Gente, alguém está com alguma pergunta, quer comentar mais alguma coisa com a Marina? Se vocês não tiverem, daí a gente vai partir daí para o sorteio. Vou reforçar só meu e-mail aqui no chat, para quem quiser também mandar alguma dúvida, quiser conversar aí ao longo dos meses, estou aí à conversa. É verdade, é um tema muito amplo, dá para fazer vários recortes ali, e aí mais filmes ainda para trazer para vocês. Gente, se ninguém tem mais nada, então vamos partir para o sorteio, para a gente poder descansar. Tá, vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem o nome, se está o nome de todo mundo. Caso não tenham, não está o seu nome, escreve no chat rapidinho que a gente dá uma olhada, tá? A gente acrescenta. Eu vou passar devagar os nomes, daí vocês podem dar uma olhadinha. Se não tiver, daí vocês avisam, tá? E aí, posso sortear? Alguém viu que seu nome não está por aqui? O meu não está. Qual que é o seu nome? Daniele Correa. Assim? Daniele Correa? Isso. Beleza. Mais alguém? Beleza, então, gente. Eu já coloquei aqui 4 nomes, eu vou sortear conforme já estava lá naquela lista, tá? Daí, assim que sair os nomes, daí eu vou dizendo para vocês qual é cada prêmio. Lembrando que todo mundo tem que estar aqui, assim que der a chamada, e vocês vão falando. Vamos lá. Sorte para todo mundo. Ana Maria, primeiro. Ana Maria. Oi. E aí, tá por aí? Parabéns.
Que bom, Ana Maria. Parabéns aí para ti. Pois é, fiquei feliz. Ó, você ganhou a experiência no cinema da Lucrécia Martel, tá? Amanhã eu entro em contato contigo para a gente ver essa questão do envio. Tá bom? Tá contente? Olha, Ana Super, Maria, obrigada. só para te explicar esse livro, ele é da Natália Barrinha, que é uma pesquisadora de cinema argentina. Ela é focada em Lucrécia Martel, que é uma das principais cineastas argentinas. E esse texto fala um pouquinho da história do cinema argentino, mas é um livro muito gostoso de ler, porque a escrita dela é muito fluida. Acho que você vai gostar bastante. Guilherme, Legal, tá por aí, obrigada. Guilherme? Desculpa. Tô. Ah, Guilherme, que bom, cara. Você tá assistindo quase todas. Ah, muito obrigado. Tu não tinha ganhado ainda, né? Uma hora sempre chega. Parabéns, Guilherme. Guilherme, Muito obrigado. você vai receber a Imagem, Memória e Resistência, um livro até da Marina, até. Ela é uma das organizadoras. Pode falar um pouquinho? Meu nome foi errado na capa, só para explicar que meu nome é Marina Costa Campos, mas foi errado na capa, viu? Mas sou eu. Mas esse livro, ele é resultado de um encontro que foi feito em 2014 de pesquisadores que discutem, trabalham com filmes latino-americanos. Então, é um apanhado assim, de vários filmes da Argentina, do Brasil também, do Chile. E aí, o que é interessante desse livro? É porque a gente não tem livros em português sobre o cinema latino-americano. A gente tem coisas separadas, o cinema argentino, cinema cubano. Então, é um livro que reúne, você vai ter a possibilidade de conhecer vários filmes latino-americanos, e é uma tentativa aí de tentar construir um pouco essa história, né? Porque todos os livros que vão dar conta dessa coisa da América Latina, eles são em espanhol. Então, eu espero que você tenha um bom proveito desse livro. Baita, muito obrigado. Parabéns, Guilherme. Então, os últimos 2 livros, Cinema Cubano, Revolução e Política Cultural. Foi a Daniele e o Abimael. Estão por aí? O Abimael está por aqui, né? Isso aí, gente. Esse livro ele foi feito pela Mariana Vilhaça, que é uma professora da Unifesp, e conta um pouco desse cinema feito na era da Revolução Cubana. É um livro também muito bacana, assim, ó. Show de bola, alta qualidade aí. Vocês vão ficar entendidos de cinema argentino, um pouquinho de cinema latino-americano e cinema cubano. Dani, Abimael, eu vi que estava aqui. Dani, você está por aí? Sim. Beleza, então. Que bom que está todo mundo aqui. Parabéns, gente. Fizeram uma pergunta aqui no chat, se consegue ver os outros cursos. Sim, todos que já foram feitos, deu uma semana, eu já estou colocando no site do projeto, tá? Ele vai direcionar para um link do YouTube, se você quiser também procurar direto, é só colocar lá, ciclo de formação, debate de cinema, que os vídeos já vão ficando disponíveis por lá, tá? Uma vez por semana, então, eu vou postando os vídeos. Então, para finalizar, a gente, primeiramente, agradecer imensamente a Marina. Marina, muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito boa a fala, como sempre tenho falado, é uma pena que o tempo é curto, mas, enfim, novos projetos vão vir, tá? Para sair um edital aqui na cidade, um edital com mais recursos. Se rolar esse edital, a gente vai fazer, então, um projeto com várias formações, não só com uma por temática, né? Porque acho que essa é a maior dificuldade para fazer as formações. 1, 2 horas para cada formação é um tempo bem curto. Então, vamos ver se para frente a gente vai conseguir aí, aprovar o próximo projeto. Daí vai ser uma maravilha para todo mundo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Marina, quer se despedir? Eu quero só agradecer a paciência, a participação, o olhar atento aí de vocês. E é isso, gente. Podem me mandar e-mail, qualquer dúvida, sugestão de leitura, estou aí. Obrigada mesmo pelo interesse de vocês pelo cinema latino-americano. E obrigada, Fabrícia, pelo convite de participar. Gostei muito de estar aqui com vocês.
Valeu, gente. Ah, gente, antes de sair, vamos tirar uma foto. Vou botar aqui a galeria, abram os vídeos de vocês para a gente poder fazer uma foto aqui. Vamos lá, momento final, antes de fechar. Os guerreiros que ficaram até o final. Esperar só o resto do pessoal abrir. Esperar que vai abrindo aos poucos. Tranquilo, Leandro. Pelo menos seu nome vai aparecer. É isso, gente. Então, X para todo mundo. Deixa eu ver se deu certinho. Só um minuto. É isso aí, então, gente. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. E até a próxima quarta-feira. Lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem com o cinema de terror com a Rafaela, tá? Se alguém não tiver inscrito ou quiser participar, só mandar um e-mail lá para a gente que a gente resolve, tá bom? Boa noite para todo mundo. Bom descanso, se cuidem. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.